Tô achando que Miorim só tava de arranque, hein? Aqui, ó. Ah, ele tá aqui já. Esses dois Eu já tava aqui. Ah, Pô, faz o menor sentido, meu. Ô, meu. seja bem-vindo, Miorim. Eu tenho Calma. literalmente as melhores posições, velho. Defender anime é literalmente certo, velho. Não faz nem Você sentido. é lindo. Calma. Vamos acalmar os Literalmente a melhor ânimos e posição. vamos ter um pouco de organização. Bota lá de novo. Não chegou Live Pix, mas vou beber um gole pelo Miorim aqui, beleza? Vocês estão no Japão, ninguém tá ouvindo a mulher falar. Deixa eu falar. Calma aí, deixa eu achar o post dele aqui. Primeiro, essa parte não tá nem errada. Desculpa. Cala a boca. Deixa eu falar. Bem-vindo ao Vida de Gado, certo? Seu programa de relacionamentos, mais temas. Pessoal do chat, para quem não conhece, esse aqui é o professor Daniel Miorim, nosso amigo querido, e ele vai se apresentar em 1 minuto para vocês. Expulso do Marrasta! Não gosta mais de mim. Não, ele vai se apresentar em 1 minuto para falar um pouquinho sobre ele. Miorim, querido, 1 minuto é seu. Marrasta fascista. Meus senhores, muito obrigado aí a oportunidade de estar aparecendo aí. Muito obrigado ao Melk. Eu acho que o Melk fala muitas coisas úteis. Hoje não é o dia dele. Acho que, basicamente, posso me colocar aí como sendo uma pessoa que defende muitos assuntos relacionados ao livre-arbítrio. É uma pessoa que está envolvida já há muito tempo nessas discussões relacionadas à forma como as pessoas confundem um pouco a relação entre cultura e atitudes, comportamentos, né? Então, eu tenho um texto em que eu defendo que a obra de 2 dos maiores autores de todos os tempos, Easton e Smith, são inferiores a Ines Lia na sua música Virgem, em que ela defende habilmente a necessidade de reconhecer o pai e a mãe como entes primários de atuação e representação social. E tem aí o Alta Linguagem e vários outros projetos aí que de alguma forma a gente leva da baixa para a alta linguagem. Muito bom. Tem como colocar lá, Vossa, o videozinho que eu falei? Vai passando aí. Eu acho que já passou, Vossa, tá para trás. Vai para trás. Malboro tá bem, Miorim? Tá, ué. Ele tá inclusive no chat. É que eu não tô sem óculos, eu não tô olhando tudo, não. Eu tô vendo por cima, assim. Tava me sacaneando aí no chat mais cedo. Não, mas tá tudo bem? Vocês estão bem? Faz tempo, né? Que a gente... Aí, pega essa cena aí, pega essa cena. Mari! Iana! Tasqueiro! Tenta tasqueiro! Vocês estão vendo aí? Tô vendo. Mari! Onegai! Kami-sama! Kami-sama! Iana! Mari! Mari! Pronto. É autoexplicativo, né? A forma estragou o conteúdo. Sim. Essa cena, o cara perdeu a filha. Mas qual é o argumento? A forma? Não, o argumento. A forma? Não, o argumento. Organize em premissas. Premissas e conclusões. Se eu tenho 10 minutos, vamos usar bem. Premissas e conclusões. Qual o argumento? O argumento. A forma é baixa. Agora você tem 10 minutos. O que quer dizer a forma ser baixa? Vamos lá. Diga uma coisa de arte que você gosta, Miorim. Anime. Além do anime. Música clássica. Ou coisa específica. Mozart. Mozart, me diga uma obra de Mozart que você gosta. Não vou.
Não, o quê? Não vou escolher. Não vou escolher. Isso é uma Vamos pegar armadilha. o Requiem do Mozart. Vamos pegar o Requiem. Pode ser? Pode? Ok. O Requiem do Mozart é diferente do Requiem do Verdi, certo? Sim. Por que o Requiem do Mozart é diferente do Requiem do Verdi se eles são as mesmas músicas, entre aspas? Um Requiem é Porque a própria forma de interpretar uma determinada música já a torna fundamentalmente diferente. Isso mesmo, uma forma variável. Certo? Certo, mas Algumas formas podem ser melhores do que outras. claro, podem. Mas de onde você tirou isso? A arte não está no conteúdo, portanto, porque o conteúdo é idêntico. Mas de onde você As tirou duas isso? são a missa de Requiem, certo? Isso, mas onde você tirou isso? Uai, todo mundo que sabe de o que é uma obra de arte sabe que arte é forma. Isso. Mas a pergunta não foi essa. Eu te fiz uma pergunta típica do Olavo justamente porque eu imaginei que você ia imediatamente perceber de onde você tirou que é possível comparar imediatamente entre duas formas quaisquer e definir que uma dessas formas, por si só, está abaixo da outra e não seria possível transportar isso também para os próprios animes. Ou seja, existem animes superiores uns aos outros. Como que você correlaciona a experiência estética do Requiem de Verdi com o Requiem de Mozart? Depende, por um juízo. Principalmente um juízo a posteriori. Esse juízo, ele tem algum grau de objetividade ou ele é simplesmente subjetivo? Tem, absolutamente. Claro. A beleza existe. A beleza existe, o que mais? Não só isso. A gente pode pensar na sofisticação. Quanto mais distinções nós temos em uma determinada matéria, mais apreciável ela é. A gente pode classificar como técnica estética, então. Não. Não, porque não. Isso é cair em outra armadilha. Não, ok. Existem diversas estruturas estéticas possíveis. Isso uma delas como qualidade é o quê? A própria possibilidade de distinção entre os elementos já é por si só um tipo de beleza. Tá, você já classificou beleza. Eu quero classificar mais alguma outra coisa. A gente pode trabalhar, por exemplo, com extensão. Quanto mais extenso for determinado componente, em termos de experiência universal, mais elaborado e mais bonito é. Extensão em relação a comprimento ou outra coisa? Não, em relação à quantidade de experiências absorvidas. Quantidade. Quantidade de experiência absorvida dentro da obra. Ok, então. Isso. Ou então, com qual você pode fazer relação. Você é melhor. Sim. Então, ok. O que poderia trazer mais? O anime traz experiências mais do que a mesma coisa em um filme bem feito? Sim. O que pode trazer mais experiência, o anime ou o filme? O anime. O anime tem muito mais tempo para operar a mesma história. Os animes, em tese, não usam. Os animes, em média, usam 20 minutos. Não. Os animes são feitos ou baseados em 12 ou 24, porque é a estrutura de core, ou um core ou two core. Como é baseado em temporadas, você tem ali 12 vezes 20. Ok, igual as séries de TV. Isso. Então, você tem muito mais espaço para trabalhar com a estrutura. Um argumento de que, ok, se esse argumento é válido, todas as sinfonias são superiores a uma sonata. Não, de forma alguma. É possível ter beleza e menos. Eu não disse isso. Eu disse apenas... Claro, mas tudo que eu disse foi... É perfeitamente possível nós termos, em termos práticos, uma capacidade significativa maior de absorver, por exemplo, distinções, de ser mais extensa num anime e numa série do que num filme. Se esse argumento é válido, One Piece é o melhor anime do mundo. Como assim? Ele é o mais extenso de todos. Não é. Tá bem longe de ser um anime mais extenso. Ok, mas ele é grande para um caralho. Você tem alguma coisa pior, maior do que isso? Ok, então o anime maior é o melhor de todos. Por quê? Porque você está usando o argumento de que a extensão é uma qualidade objetiva de apreciação da arte. Não. Eu estou dizendo a extensão não do conteúdo, a extensão de experiências. Ok, vamos lá. Me dá um exemplo disso aí, de extensão de experiência. Onde que eu encontro isso? A gente pode trabalhar... Qual animes você conhece?
Conheço poucos. Me fala um. Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Monstro, Cavaleiro do Zodíaco. Inclui alguma coisa. Cavaleiro do Zodíaco. Vamos dar um exemplo. Cavaleiro do Zodíaco começa com uma ótica muito interessante da discussão sobre os órfãos. Discute-se acerca de como os órfãos possuem um papel de entregar-se a uma vida específica e a trabalhar sobre um regime de alguém que passa a representar um papel paterno e materno simultaneamente. Então, há para todos aqueles sujeitos uma mãe, que é a Saori de alguma forma, e um pai, que é o sujeito que interage diretamente, é seu mestre, seu tutor. O que acontece? Ele trabalha com uma estrutura edípica em que a maior parte daqueles que conseguem realmente serem cavaleiros são aqueles que enfrentaram o seu mestre. Ou seja, subjugaram efetivamente, mataram o pai e conseguem, portanto, superarem eventualmente a mãe. Essa estrutura está colocada já nos primeiros 5 ou 6 episódios diretamente. Com consciência expressiva. As estruturas de uma obra de arte, elas podem ser repetecos de obras clássicas, como Northrop Frye já previa, que seria assim mesmo. Isso não responde ainda a minha pergunta. O quê? Onde que está a qualidade da forma? A qualidade da forma está ali. Você conseguiu, em poucas estruturas, apenas demonstrando efetivamente um conjunto de personagens, você conseguiu entregar um roteiro que, sem precisar jamais fazer menção a isso, consegue efetivamente captar uma parte da beleza específica na interação dos rapazes órfãos. E essa é uma questão minoritária, porque ela trabalha justamente com um conjunto de tensões. Você está pressupondo, então, que a capacidade de síntese é o melhor elemento de entrega da beleza. Não, eu estou demonstrando uma das características fundamentais para isso. Melhor. Não, de forma alguma. Eu não disse que é isso que faz necessariamente uma obra melhor. Tudo que eu estou fazendo é elencar. Eu estou elencando formas por meio dos quais essa verdade aparece. Uma qualidade do anime é que ele entrega muita experiência de uma forma sintética. Não, eu disse que é uma característica desse anime. Eu não falei que essa é a característica que traz a beleza efetivamente de todos os animes. Eu escolhi um dos animes que você disse que assistiu e eu estou demonstrando como ele apresenta efetivamente sobre aqueles caracteres mais radicais. Você está dizendo, presta atenção. Você está dizendo que ele apresenta um elemento edípico. Ok, isso é fácil de se fazer. Você consegue fazer isso com qualquer tipo de arte. Porque você consegue reproduzir uma síntese simbólica em uma estrutura, ainda que tosca, em um anime, em uma história em quadrinho. Você consegue fazer isso em várias estruturas de arte. Ok? Isso não está falando sobre a forma. Isso só está falando que eu consigo sintetizar uma experiência arquetípica universal numa estrutura narrativa. Qual é a beleza que falta? Qual é a forma que falta ao anime? O que o anime não pode fazer? O anime não pode fazer o que o cinema faz. Tipo? O anime não consegue traduzir. Eu não estou dizendo que o anime não consegue traduzir, na verdade. Não foi isso que eu falei. O anime comercial, ele não traduz. Óbvio que o anime conseguiria traduzir, ainda que de uma forma mais baixa, porque o desenho animado em si mesmo, ele não vai conseguir traduzir o que o cinema, com personagens humanos filmados, consegue traduzir. Ok? Para mim, o desenho animado ele já é inferior ao cinema feito com pessoas. Ok? Porque a forma ela já perde algo de sua capacidade de apreciação estética por ser um desenho animado. Por quê? Porque ela muda a forma. Não, mas por quê? Que mudar a forma opera uma mudança na estrutura fundamental. A forma opera uma mudança na estrutura fundamental, óbvio, porque a arte é a forma. Meu querido, veja só. É possível alterar uma forma várias vezes, sem reduzir a beleza expressiva de algo. É possível alterar uma forma. A forma de algo sem reduzir a beleza de algo. É possível, inclusive, aumentá-la. É perfeitamente possível, através de uma alteração da forma, de uma mudança da forma, obter um resultado superior ao anterior. Claro, é possível alterar a forma e obter um resultado superior. Mas isso depende muito da forma como você está comunicando.
Você está pressupondo o seguinte, vamos pegar o primeiro ponto da forma. Primeiro que você já fugiu da minha pergunta inicial, mas Não ok. fugi. Primeiro ponto Repete da sua pergunta inicial e eu vou ser objetivo em relação a ela. Por favor. A forma como... Vamos pegar qualquer desenho animado, ok? Vamos pensar assim. Subjetivamente pensando, é possível você reduzir ou você transmutar a forma de uma obra e comunicar. Mas pega objetivamente. Quando que um desenho conseguiu comunicar as mesmas coisas, mesmas qualidades que o cinema consegue comunicar? Ela não consegue. Quando que o anime conseguiu comunicar? O anime, ele não vai conseguir comunicar. Por melhor que Dragon Ball seja, o que Sófocles comunica na trilogia, ela não consegue comunicar. Por quê? Porque a forma comunica. Faz um favor para mim. Vossa, bota esse vídeo na tela. É um exemplo bobo de um vídeo que não é uma animação, é um cartoon. Eu quero que você me explique como é que isso poderia ser identificado com a forma padrão do cinema sem ser uma estrutura animada. Ou seja, como que a gente poderia reproduzir a mesma estrutura. Porque me parece que é perfeitamente possível alterar a forma e ganhar no conteúdo, ganhar na expressão concreta. Então, dá play, por favor. Não leem Backstreet Boys, Skitter, leem livros de verdade. O que há de errado com Backstreet Boys? Nada, só que eu... Crítica da razão pura? O que é isso? São um livro bem legal. A possibilidade de apodícticos. Princípios apodícticos. O que é isso? Bem, ele usa a palavra de uma maneira peculiar aqui, porque quer demonstrar uma categoria a priori da síntese do entendimento exposta na doutrina geral do movimento. Espera, o quê? Você? Mas, naturalmente, ele supõe que a universalidade e a necessidade não podem ser alcançados por processos empíricos, o que, a priori, não constitui parte da substância da experiência, e sim sua forma. Portanto, permita-me, todos são possíveis juízos sintéticos a priori, primeiro empírico, porque não garante a universalidade estrita e tem certeza apodítica. Entendeu, Doug? Pause. Doug? Como que a gente reproduz a forma específica e mantém efetivamente o conteúdo em relação a essa animação? Parece que a gente teve ganho de conteúdo. Parece que a gente teve uma forma expressiva em que aumentamos significativamente o que estávamos aprendendo e como estávamos aprendendo. Inclusive, isso melhorou efetivamente a qualidade final e a entrega real que nós tivemos da obra. De quê? Como assim, do quê? De quê? Tem dois momentos ali que são momentos que são impossíveis de serem feitos sob um cinema sem utilizar uma estrutura de animação. Se o Vossa puder voltar a tela ali, para a parte em que aparecem os olhos dele ali. Olha, isso. Como você faz isso sem ser uma animação? Isso é totalmente possível de fazer no cinema. Mas aqui, para mim, é a prova do que eu estou falando. Esta forma comunica menos. Menos? Já ouviu falar em CGI, Miorim? Essa forma é tosca. O CGI é uma forma de animação, mal. Um bonequinho verde. O CGI é literalmente uma forma de animação. Me falando do Kant, ele já me distrai o suficiente para perder o Kant. Que? Assim. Impossível. 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 A menos óbvio que você já seja fã do bonequinho verde. Não, impossível. Impossível. Impossível que você perdeu a apreensão disso em virtude do boneco verde. É impossível isso estar acontecendo. Você tá falando só porque você tá aqui. Você não pode descartar o bonequinho verde. Ele está ali. Você tá querendo descartar o bonequinho verde. Como assim eu quero descartar o bonequinho verde? Eu tô dizendo que você não perdeu a apreensão do que estava sendo dito em relação ao Kant por causa do boneco verde. Vamos lá. O que fica não tem como a animação ter provocado esse efeito em você, meu filho? O que ficará mais na sua apreensão? A forma de toda essa pirotecnia ou a mensagem? Essa pirotecnia ela vai ser muito mais comunicativa. Ela vai ser muito mais memorável do que a mensagem.